1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, em Casablanca, a espionagem era um jogo mortal onde mentir era sobreviver. Dois agentes ali são unidos, forjados como marido e mulher para uma única missão, mas no teatro da guerra, a linha entre o disfarce e o sentimento real é a primeira a ser cruzada. O filme nos transporta para o ano de 1942, no período sombrio em que a Segunda Guerra Mundial consumia o planeta. A cena de abertura se desenrola no implacável deserto de Marrocos, onde um homem solitário desce dos céus de paraquedas, aterrissando com precisão sobre uma duna de areia. Após se livrar do equipamento, ele caminha até o chão firme e saca os seus binóculos, varrendo o horizonte até identificar um carro que se aproxima. Exatamente como planejado, ele embarca no veículo, sendo recebido por um motorista marroquino que permanece em silêncio. Já acomodado, o homem, que descobrimos se chamar Max, abre uma valise que carrega e revela seu conteúdo, uma coleção de identidades falsas, documentos cuidadosamente forjados, maço de dinheiro e, ocultas sob um fundo falso, algumas armas. O motorista quebra o silêncio apenas para transmitir em francês as coordenadas para Max, que encontre ali uma suposta pessoa que o aguarda na cidade. Pouco depois, Max é deixado sozinho nas ruas de Casablanca, pronto para iniciar sua missão. Seguindo as instruções, Max adentra um estabelecimento visivelmente sofisticado. Seus olhos varrem atentamente através da multidão agitada. Não demora muito para que ele localize o contato, sua suposta esposa, que, no mesmo instante, se vira e cruza o olhar com o dele, como se o conhecesse. Imediatamente, com um sorriso radiante e braços abertos, ela o recebe calorosamente. Esta mulher é chamada Marianne. Embora ali ela opere sob um nome falso, ela rapidamente apresenta Max ao seu ciclo de amigos, também utilizando o nome falso designado para ele. O mais impressionante é que os dois jamais haviam se encontrado antes, mas Marianne desempenha seu papel como uma perfeição absoluta, encarnando a esposa amorosa que sentiu saudades do marido que estava supostamente lá em Paris. Após algum instante de interação social, ela habilmente se desculpa e puxa Max, usando o pretexto de que precisam colocar o papo em dia e desfrutar de uma noite apaixonada, longe dos olhares de todos. O casal então se dirige ao carro que Max havia utilizado anteriormente para guardar sua bagagem e partem em direção ao apartamento dela. Assim que ficam a sós no veículo, o teatro cessa e os dois agentes secretos finalmente se apresentam formalmente um ao outro. Max quebra o gelo, mencionando que a reputação de Marianne a precedia, e ela aproveita a oportunidade para questionar os rumores sobre o que exatamente levou à eliminação de seu antigo grupo de resistência. No entanto, Marianne se mostra estritamente profissional, recusando-se a discutir qualquer assunto que não esteja diretamente ligado à missão atual, forçando Max a mudar a conversa que ele queria iniciar. Fica claro desde o início que ela é uma agente meticulosa e altamente competente. Ao chegarem ao prédio de Marianne, a farsa é retomada instantaneamente, pois ela percebe que os vizinhos curiosos os observam pela janela. Dentro do apartamento, eles discutem a logística de onde cada um irá dormir. É nesse momento que Marianne
aponta uma falha crítica no disfarce dele. Ela o apresentou a todos como parisiense, mas o sotaque de Max para imitar alguém da capital é simplesmente terrível. Depois disso, mais tarde, após conversarem um pouco, Max decide subir até o terraço do prédio para observar o horizonte noturno de Casablanca. Ele mergulha seus pensamentos na paisagem urbana e escura e momentos depois, sua esposa de fachada se junta a ele. Marianne aproveita o momento a sós para dar a Max instruções mais detalhadas sobre como ele deve se comportar para manter o disfarce e, num tom mais pessoal, ela o questiona sobre quais são os seus planos para a vida quando a guerra finalmente terminar. A rotina da farsa continua no dia seguinte, quando o casal decide fazer uma refeição leve em um bistrô local, logo após assistirem a um sermão na igreja. Enquanto estão no estabelecimento, a tensão aumenta. Max, sempre alerta, nota a presença de um oficial alemão sentado logo atrás dele. Ele discretamente informa a Marianne que o homem em específico, o havia interrogado tempos atrás lá na França e ele tem a forte suspeita de que foi reconhecido. A situação escala quando o oficial se levanta e se dirige para o interior do edifício. Max rapidamente agarra um pedaço de pão na mesa e o segue. Suas suspeitas estavam corretas. O oficial estava ao telefone prestes a denunciar ele às autoridades. Sem hesitar, Max então invade o local e neutraliza o homem, sufocando ele e em seguida enfiando o pão em sua garganta para forjar uma morte acidental por engasgamento. Tendo eliminado aquela ameaça iminente e resolvido o problema com o oficial alemão, o casal retorna sua agenda social e vai jantar com o círculo de amigos de Marianne. Durante o jantar, eles precisam manobrar cuidadosamente as interações sociais, o que certamente, se eles falhar, exporia o péssimo sotaque de Max, que comprometeria totalmente a operação. Mais tarde, naquela noite, de volta à segurança do terraço do apartamento, eles relaxam com algumas bebidas. Max, no entanto, ainda está intrigado pelo passado de Marianne e decide pressionar novamente, questionando ela mais uma vez sobre os motivos do fracasso de uma operação dela e de sua unidade lá em Paris, que é um fracasso notório para a aliança e que todos conhecem. Desta vez, ela decide se abrir. Marianne revela a trágica verdade de que seu grupo de resistência não foi simplesmente derrotado, mas sim abandonado pelos seus superiores, deixados para morrer. Ela foi a única que conseguiu escapar com vida, enquanto todos os seus companheiros foram brutalmente massacrados. Na manhã seguinte, os dois agentes se deslocam para uma área isolada no deserto com o objetivo de realizar um treinamento de tiro e avaliar suas habilidades. Quando Max entrega uma das armas para Marianne, ele nota que ela parece ter uma breve dificuldade em manejar o mecanismo, demonstrando uma ligeira hesitação. Ele oferece ajuda, mas ela prontamente recusa, insistindo que ela consegue fazer isso sozinha. Durante a prática, eles repassam os detalhes da missão principal: eliminar o embaixador alemão, que estará ali para uma festa. A pequena dificuldade de Marianne com a arma, no entanto, planta uma leve semente de dúvida na mente de Max quanto à sua real proficiência no manuseio do armamento. Mais tarde, de volta ao apartamento, durante o almoço, o jogo de testes e provocações continua. Marianne, de forma calculada, começa a desabotoar sua blusa e, ao perceber o olhar de Max, ela afirma que está apenas fazendo com ele o mesmo que ele faz com ela mais cedo, ali no deserto, testando suas reações e habilidades, mas em um campo de batalhas
diferente. Finalmente chega um momento crucial para Max ao encontrar Hobart, uma peça-chave para a missão. Ele se dirige à embaixada alemã, local onde Marianne já havia se infiltrado e agora trabalhava disfarçada ali. Ambos entram no escritório de Hobart e colocam o plano em ação. Max, seguindo o roteiro, finge desinteresse pela festa e menciona que preferiria muito mais estar em um jogo de poker. Essa tática se mostra muito eficaz, pois atrai imediatamente a atenção de Hobart, um conhecido entusiasta de jogos de azar. Entrando no jogo de Max, Hobart propõe uma pequena partida de cartas ali mesmo, valendo o convite de Max para a festa. Felizmente, a estratégia funciona e Max garante sua entrada. No entanto, quando estava prestes a sair, Hobart lança um teste inesperado. Ele exige que Max escreva de forma de cabeça a fórmula química do fosfato. Este era um teste para verificar a veracidade do disfarce de Max, que alegava trabalhar em uma indústria de fosfato. Para o alívio de ambos, Max estava exaustivamente preparado para essa eventualidade e passa no teste sem maiores dificuldades. Naquela mesma noite, Max busca refúgio novamente no terraço do prédio, mas sua solidão é interrompida pela chegada de Marianne, que sobe para encontrá-lo, alegando que não conseguia dormir. Em um impulso, Max sugere que eles peguem o carro e dirijam para fora da cidade, em direção ao deserto, para que possam assistir ao nascer do sol. Enquanto os primeiros raios de luz começam a banhar o horizonte de areia com um brilho suave e alaranjado, a realidade da situação pesa sobre ele. Os dois agentes, agora profundamente conectados, observam o espetáculo da natureza e silenciosamente ponderam sobre suas chances reais de sobrevivência a essa missão, questionando se ambos estariam vivos após a execução perigosa do alvo. Apesar de as chances de sucesso na missão não serem exatamente nulas, a sombra da morte paira sobre eles de maneira muito pesada. Essa tensão existencial é momentaneamente interrompida por um perigo muito mais imediato, uma violenta tempestade de areia que surge no horizonte e se aproxima rapidamente, forçando o casal a buscar refúgio de volta no veículo. Completamente confinados no carro, a eletricidade entre eles se torna insuportável. A proximidade forçada e a adrenalina da situação fazem com que ambos finalmente cedem à paixão avassaladora que vinha se reprimindo entre eles. Após esse interlúdio intenso no deserto, eles seguem conforme o planejado para a festa do embaixador alemão. A ansiedade no salão é palpável enquanto aguardam o sinal para o ataque. Max, por um instante, se permite esquecer a missão e se perde admirando a beleza estonteante de Marianne, puxando ela para um beijo. Eles cumprem os protocolos sociais, cumprimentam Hobart e os amigos de fachada dela. O momento crucial chega quando o embaixador sobe ao palco para o seu discurso de abertura. Porém, o caos irrompe. Eles entram em ação, abrindo fogo e neutralizando os soldados alemães que bloqueiam seu caminho de fuga. Em meio à confusão da retirada, Marianne parece em choque, mal podendo acreditar que ambos conseguiram sobreviver a esta operação. Tomado pela adrenalina do momento e pela emoção de estarem vivos, Max faz uma proposta inesperada. Ele a pede em casamento, convidando ela para ir com ele até Londres. 3 semanas se passam e a narrativa salta para Londres, onde Max é imediatamente convocado ao escritório de seu superior Frank. Frank traz notícias cruciais. O executivo de operações especiais, a agência
conhecida como SEO, realizou uma investigação completa sobre Marianne e concedeu a ela autorização total para entrar em Londres. Considerando ela limpa, Max fica absolutamente radiante com a perspectiva de se reunir oficialmente com a mulher com quem se apaixonou. Contudo, Frank, com o cinismo de quem viu muito, oferece um aviso paternal, alertando que casamentos forjados em campo, sob pressão da guerra e da adrenalina, estão quase sempre fadados ao fracasso. Max, decidido, ignora o conselho e se casa com Marianne em uma cerimônia discreta e íntima, celebrando a união com amigos e até mesmo com sua irmã Bridget, em um pub local. Os recém-casados estão visivelmente apaixonados e felizes, e essa felicidade é multiplicada quando descobre que Marianne está grávida, iniciando um capítulo aparentemente normal em suas vidas. Alguns meses depois, a vida em Londres se mostra brutal. A cidade está sofrendo um pesado bombardeio aéreo justamente quando Marianne está em trabalho de parto. O cenário é de puro caos. O som ensurdecedor das sirenes de ataque se mistura ao barulho das explosões e dos escombros que caem das paredes do próprio hospital. É nesse ambiente de destruição e pavor que ela consegue dar à luz à adorável filha do casal, a quem dão o nome de Anna. Após esse batismo de fogo, a situação na cidade eventualmente se acalma com o passar do tempo. Um ano se passa. A pequena família agora leva uma vida tranquila e estabelecida em um bairro ao norte de Londres. A rotina de Max mudou completamente. Ele agora vive uma vida doméstica e pacata, encontrando alegria em acordar suavemente com raios de sol da manhã que iluminam o rosto de sua esposa. Naquele dia específico, eles planejam uma atividade rotineira e colher cogumelos na floresta para o estrogonofe que Marianne pretende preparar no dia seguinte. Eles deixam a pequena Anna com a babá e seguem para o bosque, e fica claro que, mesmo com a rotina, a paixão e o amor entre eles não diminuíram nem um pouquinho. Ao retornarem para casa após o passeio na floresta, a paz doméstica é abruptamente interrompida por um telefonema do escritório de Max, que o instrui a comparecer imediatamente lá. Ao chegar lá, ele é recebido por seu colega de trabalho George, que o informa que um oficial de alto escalão deseja uma reunião privada com ele. O piloto canadense se dirige ao escritório designado, onde encontra não apenas o oficial, mas também o seu chefe Frank, e ambos estão com expressões extremamente graves. Com uma atitude fria e impessoal, o oficial vai direto ao ponto. Ele informa a Max que existem suspeitas substanciais de que Marianne é, na verdade, uma espiã alemã. A inteligência britânica interceptou transmissões secretas de alto nível sendo enviadas de Londres para a Alemanha, e a fonte da informação é sem dúvidas uma mulher. A teoria deles é que a verdadeira Marianne foi, de fato, morta junto com os restos de seu grupo na resistência em Paris. A mulher que Max conheceu em Casablanca seria uma agente alemã altamente treinada que assumiu a identidade da verdadeira Marianne, sendo enviada para lá justamente por ser um local onde ninguém conhecia o rosto da Marianne original, executando um plano de infiltração a longo prazo. Max fica completamente atordoado, sem palavras. Ele se recusa a acreditar naquilo que está ouvindo. O oficial, no entanto, ignora o choque de Max e ordena a executar um procedimento padrão, conhecido como teste de tintura azul. O plano é o seguinte: a inteligência irá implantar uma informação falsa, mas de importância estratégica, através de um telefonema para Max em sua casa. Max terá a obrigação de anotar essa informação em um local visível, como um bloco de notas ao lado da cama, onde Marianne tenha acesso fácil e possa
ler essa nota. Se os serviços de interceptação britânico detectarem aquela exata informação sendo transmitida para a Alemanha durante o fim de semana, eles terão confirmação absoluta de que ela é espiã. As ordens seguintes são ainda mais brutais. Caso a culpa dela seja comprovada, Max e somente ele deverá executar ela pessoalmente. Se ele hesitar, se recusar ou tentar ajudá-la, será imediatamente acusado de alta traição pelo governo britânico e também será sumariamente executado. Max então deixa o escritório completamente desnorteado, ainda tentando processar a realidade da situação. Ele retorna para casa carregando esse fardo impossível, tentando agir com a maior naturalidade possível na frente de Marianne, como foi rigorosamente instruído, mas a tensão interna consome ele. Ela, felizmente, parece não notar nada de estranho, pois está visivelmente animada e focada nos preparativos para uma pequena festa que eles darão na casa na noite seguinte. Mais tarde naquela noite, a rotina doméstica se transforma em um cenário de tortura psicológica para Max. Enquanto sua filha dorme pacificamente e sua esposa se prepara para deitar, ele espera ansiosamente pelo telefonema que pode selar o destino de sua família. Marianne se junta a ele na cama, flertando e tentando seduzi-lo para um momento de intimidade, mas a tensão é interrompida pelo toque do telefone. Max atende e segue as ordens à risca. Ele anota a informação falsa no bloco de notas ao lado da cama. Tudo isso enquanto Marianne continua a provocá-lo de forma brincalhona. Assim que desliga, ele tenta se reconectar com a esposa e eles fazem aquelas coisinhas. Para Max, no entanto, é um ato mecânico, pois uma verdadeira tempestade de medo e incerteza ruge em seu coração. Mesmo após o momento íntimo, ele observa atentamente e em nenhum momento ela demonstra qualquer interesse em olhar o papel. Max se agarra a essa observação, se mantendo firme em sua convicção de que Marianne é inocente. Na manhã seguinte, a tensão na casa é muito alta. Marianne imediatamente estranha o fato de Max estar vestindo seu uniforme militar completo, questionando ele, já que ele deveria estar em seu dia de folga. Ele mantém o disfarce de sua investigação, inventa uma desculpa rápida, alegando que precisaria passar na base aérea para buscar uma garrafa de uísque especial destinada à festa que eles dariam naquela noite. Além disso, ele combina de encontrá-la mais tarde no pub local para que pudessem buscar juntos as cervejas para os convidados. Antes de sair, num gesto aparentemente casual, Max pega o pequeno pedaço de papel onde havia anotado a informação falsa na noite anterior e o guarda cuidadosamente em sua maleta. No entanto, sua primeira parada não é na base aérea, mas sim na casa de sua irmã Bridget, a quem ele planeja convidar para a festa. Sua irmã, que o conhece profundamente, percebe na hora que há algo muito errado com ele. Vendo a angústia nos olhos do irmão, ela o pressiona e Max, quebrando o sigilo absoluto da missão, confessa tudo sobre a suspeita e sobre o terrível teste da tintura azul. Movido pela necessidade desesperada de provar a inocência de sua esposa, Max segue com sua investigação paralela e se dirige ao hospital militar. Ele carrega consigo uma fotografia de Marianne, esperando que ela possa ser a chave para desvendar a verdade. Seu objetivo é encontrar um homem chamado Guy, um antigo colega de combate que, ironicamente, teve sua vida salva pela própria Marianne durante seus dias de resistência. O encontro é desolador. Max encontra Guy amargurado e permanentemente marcado pela guerra. Quando Guy pergunta o que o seu velho colega deseja, Max lhe mostra a foto e pede que ele confirme se aquela mulher é ou não a que salvou ele. A tentativa, no entanto, se prova inútil. Guy revela que os ferimentos de guerra o deixaram completamente cego, impossibilitando qualquer reconhecimento visual. Mesmo assim, ele oferece a Max uma última pista, mencionando o nome de Paul Delamare, outro combatente que integrou a cela de Marianne e que, segundo Guy, ainda estaria operando na ocupada França.
França à época. Agarrando-se a essa nova e perigosa pista, Max finalmente se dirige à base aérea. Ele cumpre o álibi que deu à sua esposa, pegando o uísque prometido para a festa, mas o seu verdadeiro propósito ali é muito mais arriscado. Ele procura ativamente pelo piloto escalado para a missão de reabastecimento do grupo de resistência lá na França. Max encontra o responsável, um piloto muito jovem chamado Adam, em um estado deplorável. O rapaz está fisicamente doente, vomitando de puro nervosismo, pois aquela seria sua primeira missão cruzando as linhas inimigas. Max, no entanto, consumido por sua própria agonia e urgência, não demonstra qualquer tipo de compaixão pelo soldado. Ele simplesmente entrega a foto de Marianne a Adam e lhe dá uma ordem direta. Ao pousar, ele deve encontrar Paul e obter a confirmação da identidade da mulher da foto. Antes de dispensá-lo, Max oferece algumas palavras de encorajamento, mas apenas por pragmatismo, não por empatia. Após acertar esse plano arriscado, ele finalmente se dirige ao pub, onde encontra Marianne já o esperando. Enquanto aguardam o pedido das cervejas, a tensão da noite anterior ressurge. Marianne, com a sensibilidade de quem o conhece intimamente, menciona que o sentiu diferente e distante, enquanto eles faziam aquelas coisas lá na noite anterior. Ao anoitecer, a residência se transforma, se enchendo de convidados, músicas e conversas. Amigos e colegas de trabalho celebram, alheios ao drama que se desenrola. Em meio à festa e aos jovens soldados que bebem animadamente, Max é incapaz de relaxar. Seus olhos seguem cada movimento de Marianne, analisando cada interação dela com desconfiança. Em um momento em que ele se afasta para verificar a pequena Anna em seu berço, seu colega George o aborda e faz um comentário sutil, mas perturbador. Ele faz Max questionar pela primeira vez as verdadeiras intenções e as transparências da organização naquela operação. A situação escala quando Frank, o chefe de Max, aparece de surpresa. O casal fica muito surpreso, pois Frank raramente frequenta eventos sociais, alegando sempre estar ocupado demais. Rapidamente fica claro que ele não estava ali para a festa. Frank chama Max para uma conversa particular no quintal e o confronta duramente, revelando que a agência está ciente das investigações paralelas de Max. Frank sabia que ele havia procurado Guy no hospital e, pior, que ele havia enviado um piloto em uma missão não autorizada para encontrar Paul lá na França. A notícia seguinte é devastadora. Frank informa que o jovem piloto Adam foi morto lá na França. Ele foi capturado pelos alemães enquanto esperava pela resposta de Paul na pista de pouso. A culpa pela morte do rapaz atinge Max em cheio, intensificando sua paranoia. Pouco depois, ele vê Marianne em uma conversa séria com um homem desconhecido e, movido pela suspeita, interrompe eles bruscamente. Marianne explica que o homem é um joalheiro, mas Max não se convence, seguindo o homem e fazendo perguntas a ele, embora o joalheiro pareça de fato dizer a verdade. A festa é subitamente interrompida pelo som aterrador de sirenes de ataque aéreo, seguido por um barulho dos bombardeios alemães. No meio do caos, Frank aproveita para dar um último aviso a Max, dizendo a ele para simplesmente esperar os resultados do teste antes de desaparecer na noite. O bairro deles não era um alvo estratégico, mas o perigo se torna real quando um dos aviões é atingido pela defesa antiaérea. A aeronave em chamas começa a cair vertiginosamente direto em direção a eles. O instinto de Max fala mais alto do que qualquer suspeita e ele corre para o lado de Marianne e os dois se abraçam esperando o impacto. Por um milagre, o avião erra a casa por poucos metros, caindo e explodindo em um terreno baldio ali mesmo. Na manhã seguinte, em uma cena surreal, expõe a bizarra normalidade da guerra. A pequena família faz um piquenique no jardim, enquanto vizinhos curiosos examinam os destroços do avião abatido. Naquela noite, a angústia de Max chega ao limite. Ele sabe que não pode esperar pelo resultado da agência. Ele toma uma atitude drástica
prática. Após tirar mais fotos de Marianne, ele se despede dela, dizendo que precisa voltar à base. Lá chegando, ele aborda o piloto escalado para o voo daquela noite na França e, usando sua autoridade, simplesmente assume o comando da missão. Ele mesmo irá pilotar. Max arrisca tudo, pousando a aeronave em território inimigo sob a cobertura da escuridão, guiado apenas pelos sinais da resistência. Assim que pisa em solo francês, ele exige ver Paul, mas é informado que Paul foi preso naquela noite por embriaguez. Determinado, Max comanda o grupo de resistência para invadir a cadeia local, onde rendem o guarda. Ele encontra Paul em uma cela completamente bêbado e o força a despertar. Max mostra a foto de Marianne, mas o estado de Paul é tão lastimável que ele mal consegue focar. O bêbado apenas concorda com tudo que Max diz, afirmando ser ela. Porém, quando Max está prestes a sair, Paul murmura algo decisivo. Ele se lembra vividamente de ter ouvido Marianne tocar La Marseillaise no piano, na frente de oficiais alemães. A informação é um soco no estômago de Max. Nesse momento, soldados nazistas chegam ao local, forçando Max e a resistência a um breve tiroteio para poder escapar. Max então retorna a Londres ao raiar do dia. Quando Marianne desce as escadas, ela o encontra sentado à mesa da cozinha, com a aparência exausta e um olhar sombrio de quem atravessou o inferno. Ela pergunta o que aconteceu, mas ele não responde. Com a voz gélida, ele ordena que ela deixe Anna com a babá e o acompanhe. Ele a leva até o pub, agora vazio e fechado. Lá dentro, ele a confronta, levando ela até o piano e exigindo que ela toque La Marseillaise para provar sua identidade. O silêncio dela é a confissão. Marianne desabafa, admitindo que ela não é quem ele pensa. Ela revela que os alemães a forçaram a cooperar, ameaçando a vida da pequena Anna. Em meio a lágrimas de desespero, ela jura que, embora seu disfarce fosse uma mentira, o amor que sentia por ele e pela filha era real. Max, devastado, acredita nela e revela a terrível ordem de sua agência. Ele deve executar ela. O instinto de sobrevivência dos dois agentes fala mais alto e eles traçam um plano de fuga. A primeira parada é a casa da babá. Ali Max a executa friamente e resgata Anna. Em seguida, vão à loja do joalheiro. Da festa, a suspeita de Max estava correta. Ele também era da rede. Marianne espera no carro com a filha, enquanto Max entra armado e neutraliza a ameaça. O destino final da família é a base aérea. Eles dirigem tensos, sem saber se o alerta de traição foi disparado. Milagrosamente, os guardas os deixam passar. Max acelera em direção à pista de avião de transporte, salta do carro e corre para a cabine, tentando desesperadamente dar partida. No carro, Marianne segura Anna, olhando freneticamente para trás, até ver o pior: carros em alta velocidade se aproximando. No momento em que o motor do avião ameaça ligar, um dos carros bloqueiam a hélice. Frank emerge, gritando que tudo acabou e que Max está preso por alta traição. Max tenta apelar para a amizade, explicando a chantagem e a ameaça à vida de Anne, mas Frank é inflexível. Traição é traição, e a única saída para Max é eliminar Marianne ali, na frente de todos. Enquanto os dois homens discutem, Marianne toma uma decisão. Ela beija a filha, a coloca gentilmente no banco do carro e sai. Com lágrimas nos olhos, ela chama por Max, diz que o ama e pede que ele cuide de Anna, e em um ato final de sacrifício, ela se finaliza. Ali mesmo, Max desmorona sobre o corpo dela, cobrindo ela com o seu casaco. Vendo a tragédia, Frank toma sua própria decisão, ordena que todos os relatórios oficiais digam que Max executou a espiã, salvando assim a vida de seu amigo. A narrativa se encerra com a voz de Marianne lendo uma carta que deixou para Anna, garantindo à filha que, não importa o que aconteça, ela sempre será amada por sua mãe. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir a esse outro filme aqui que eu estou deixando em sua tela. Ele tem uma história muito boa também, eu tenho certeza que você vai curtir. E também, não esquece de dar o like e seguir o canal.